Foi a terceira tentativa de assassinato contra Trump e aconteceu num jantar de gala em Washington e o presidente saiu ileso. O petróleo disparou acima dos $96 por barril com o colapso das negociações entre os Estados Unidos e o Irão. A Intel teve o melhor dia em bolsa desde 1987, com uma subida de 24% num único dia. O S&P 500 e a Nasdaq bateram novamente novos máximos históricos, isto em plena guerra no Médio Oriente. Além disso, o índice dos semicondutores registrou uma subida de 150% face ao ano anterior, e isto não acontecia desde a bolha .com. Isto tudo e muito mais neste PT Market News. Ora bem, a situação no Estreito de Hormuz continua a escalar de forma preocupante. O preço do petróleo subiu acima dos $96 por barril depois de Trump ter cancelado a viagem dos seus enviados ao Paquistão para negociar com o Irão. Do lado iraniano, a resposta não foi propriamente positiva. O presidente iraniano exigiu que os Estados Unidos removam o bloqueio antes de qualquer negociação. E um deputado iraniano declarou que o Estreito de Hormuz não voltará às condições anteriores à guerra. Segundo a JP Morgan, 4,3 milhões de barris por dia de procura de petróleo desapareceram em abril, com mais de 80% dessa queda concentrada na Ásia. Entretanto, a International Energy Agency projeta o segundo trimestre de 2026 como o pior desde o Covid. E o CEO da Total Energies avisou que dentro de 2 a 3 meses o mundo pode entrar num cenário de escassez energética, com margens de refinação em níveis que nunca se viu. No mundo das ações, a Intel apresentou resultados que superaram as expectativas do mercado e as ações dispararam 24% no único dia. Este foi o maior salto desde 1987. E atenção que a ação já está a ganhar 124% desde o início do ano. E a Nvidia acordou a investir mais de 5 mil milhões de dólares nesta empresa. Repara como o índice Philadelphia Semicondutores registrou 18 sessões consecutivas no verde, algo que nunca tinha acontecido na história do índice. E uma subida acumulada de 150% no ano, que é a mais forte desde a bolha .com em 2000. Por outro lado, os principais índices americanos bateram novos recordes. Foram adicionados 9 bilhões de dólares em valor às ações americanas nestes últimos 25 dias, mesmo com uma guerra ativa no Médio Oriente. Há quem diga que o que está a acontecer é uma espécie de short squeeze, mas numa escala enorme. E atenção, com o short squeeze, na prática, acontece quando existem muitas opções de venda no ativo, mas o preço do ativo aumenta, obrigando as posições de venda a comprarem de forma a cobrirem a sua posição, o que leva o preço a subir ainda mais. Portanto, se fecham as posições, obriga a que o preço aumente, portanto, que esta pressão de venda deixe de existir e, portanto, impulsiona bastante. Mas atenção, porque os hedge funds estão a fazer o oposto do retalho. Registaram a maior venda de posições em tech desde julho de 2024, mas mesmo assim continuam com uma exposição em tech que é maior que 98% nos últimos 5 anos. Passando agora ao mercado de ações e aos earnings desta semana, a Tesla apresentou resultados mistos, falhando tanto nas receitas como nas entregas, mas bateu as expectativas nas margens do lucro por ação. A empresa aumentou o investimento previsto de 20 para 25 mil milhões de dólares e as ações acabaram por ficar praticamente inalteradas. A Procter & Gamble bateu as estimativas com um crescimento de receitas de 7% e manteve as previsões para o ano inteiro. E as ações acabaram por subir cerca de 3%. A IBM apresentou resultados acima das expectativas, mas decidiu manter as previsões inalteradas, o que desiludiu os investidores. Portanto, as ações caíram 6%, apesar do crescimento de 9% em receita. Pegando no exemplo da IBM, quando eu procuro aqui na Freedom 24, eu consigo ter uma visão geral da empresa. Consigo olhar rapidamente para os múltiplos como Price to Earnings, Price to Sales, Price to Free Cash Flow, Price to Book, Quick Ratio, que foram mais abaixo. Também conseguimos ver aqui o contexto das notícias, portanto, aqui as várias notícias positivas e negativas que saem sobre a empresa, e isto faz quase como um resumo daquilo que é negativo ou positivo, que neste caso está neutro. Não digo isto para recomendar a IBM, mas sim porque este tipo de informações está acessível a qualquer pessoa. E aproveito também para agradecer à Freedom 24 por apoiar este vídeo, sendo que é possível ter acesso a vários instrumentos financeiros como ações, ETFs e por aí fora, em bolsas como a Nasdaq, New York Stock Exchange, entre outras. Já a L'Oréal surpreendeu com resultados que levaram as ações a subir 9%, que foi o maior ganho em 18 anos. Os analistas dizem que o mercado de cosmética não mostra sinais de abrandamento. No setor da aviação, a American Airlines cortou as previsões de lucros para 2026 depois dos custos com combustível de aviação terem disparado. E a Southwest Airlines também sentiu a pressão do combustível, com previsões de lucros abaixo das estimativas, apesar de um crescimento de receitas de 13%. Quanto às Big Tech, a Meta anunciou o corte de 8 mil postos de trabalho e a Microsoft ofereceu rescisões voluntárias a 7% da sua força de trabalho nos Estados Unidos. Os chamados empregos de colarinho branco no S&P 500 caíram 400 mil em 2025. Que é a primeira queda anual desde 2016. Por outro lado, a Google anunciou um investimento de até 40 mil milhões de dólares
na Anthropic, que é o seu maior investimento em inteligência artificial de sempre. Começa logo com 10 mil milhões em dinheiro e pode ir até 30 mil milhões adicionais. Michael Burry, o homem que previu a crise de 2008, comprou 187 milhões de dólares em opções put contra a Nvidia, a um preço de exercício de 110 dólares quando a ação estava nos 130. Portanto, não é pelo Michael Burry ter acertado a crise do subprime que irá realmente acertar o resto. Passando agora ao panorama económico global. A inflação alimentar nos Estados Unidos está a acelerar. Os preços de alimentos e bebidas subiram 7,9% em termos anuais em março, que é a maior subida em pelo menos 12 meses. E a confiança dos consumidores americanos está nos piores níveis em 75 anos. Em abril, 64% dos americanos esperavam que o desemprego subisse nos próximos 12 meses, o que neste momento está ao dobro do que era em junho de 2022. E a título de comparação, esta percentagem estava nos 69% durante a crise financeira de 2008. Os investimentos estrangeiros em títulos do Tesouro Americano subiram 200 mil milhões de dólares em fevereiro, atingindo o recorde de 9,49 bilhões. Apesar de toda a conversa sobre o enfraquecimento do dólar, o dinheiro continua a fluir para a dívida americana. O Permanent Portfolio, que divide o investimento em partes iguais entre ações, obrigações a 10 anos, commodities e dinheiro, está a caminho de ganhar 26% em 2026, que é o melhor retorno anual desde 1933. Isto reflete o facto que quase todas as classes de ativos estão a subir ao mesmo tempo. E por último, Warren Buffett alertou que armas nucleares provavelmente serão usadas nos próximos 100 a 200 anos e que o risco aumenta significativamente se o Irão adquirir armamento atómico. No campo da geopolítica, o Irão disse aos mediadores que não vai negociar o seu programa nuclear nem o Estreito de Hormuz enquanto a guerra não terminar. O Japão, que normalmente obtém 90% das suas importações energéticas do Médio Oriente, está agora a comprar crude do Texas, enviado pelo Canal do Panamá. A Índia, que importa 60% do seu GPL e recebia mais de 90% desse total via Estreito de Hormuz, viu os volumes de importação caírem 40% em março. Por outro lado, o líder israelita alegou que Hezbollah está a violar e a desmantelar o cessar-fogo com o Líbano, o que adiciona mais uma camada de instabilidade à região. E a China ameaçou a União Europeia com retaliação por incluir empresas chinesas nas sanções contra a Rússia, exigindo a remoção imediata dessas empresas da lista. E por fim, o líder da Coreia do Norte reuniu com o ministro da Defesa russo e reforçaram a aliança militar entre os dois países. Eu não sei o que é que têm planeado, mas isto pode não ser bom. No que toca às criptomoedas, o Bitcoin ultrapassou os 78 mil dólares e os investidores estão agora a observar a resistência nos 80 mil. O Tesouro Americano sancionou múltiplas carteiras de cripto ligadas ao Irão e congelou 344 milhões de dólares em criptomoedas. E a Morgan Stanley lançou um fundo de reservas para stablecoins alinhado com o Genius Act, sinalizando que os grandes bancos estão a preparar-se para o mercado regulado de stablecoins. Por fim, o índice do médio da ganância cripto continua relativamente estável, estando neste momento em níveis neutros. No que toca ao mercado acionista, o índice Buffett continua a subir aos poucos, batendo recordes históricos semana após semana. Já o índice do médio da ganância continua em níveis moderados de ganância, sinalizando confiança por parte dos investidores, mesmo em tempos de incerteza geopolítica. Para finalizar, deixo aqui uma nota para os principais earnings que irão sair na próxima semana, com a Palantir no dia 4, AMD e Pfizer no dia 5, depois Disney e Uber no dia 6 e por fim Shell e McDonald's no dia 7. Finalmente, passamos a Portugal. O preço da gasolina subiu 3,5 cêntimos, em parte porque o governo decidiu reduzir o desconto nos combustíveis e o gasóleo quase que não se mexeu. Mas a tendência geral é pressão nos preços de energia, com o Brent acima dos 96 dólares. O governador do Banco de Portugal alertou para o risco de estagnação na zona euro, com o desempenho em torno de 1% que considerou não satisfatório. Santos Pereira disse que o Banco Central Europeu deve estar preparado para agir se os preços saírem de controle, o que é particularmente relevante com o petróleo a disparar. O Banco de Portugal está a preparar um travão à garantia pública que permite aos jovens financiar a casa a 100%. O programa já permitiu financiar mais de 25 mil contratos a jovens até 35 anos, mas o regulador quer rever os limites ao rácio de financiamento e à maturidade dos empréstimos. Por outro lado, a linha circular do metro de Lisboa já consumiu 380 milhões de euros, que é uma derrapagem de 80% face ao orçamento inicial de 210 milhões. O mercado de fusões e aquisições em Portugal caiu 30% no primeiro trimestre,
com a incerteza global a travar os negócios. E por fim, Portugal estreou-se nas negociações de IMSAM, captando 249 milhões de euros no mercado chinês offshore, com prazo de 8 anos. O custo ficou abaixo do que Portugal pagaria em obrigações do Tesouro no mercado secundário, o que mostra que o país está a diversificar as suas fontes de financiamento. Portanto, é tudo por este PT Market News. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.